Olá, alunos do terceiro ano, mais uma aula de genética e desta vez nós vamos fazer assim um rápido vídeo só destacando alguns conceitos principais do estudo da genética. Esse vídeo foi postado lá no Google Classroom uma sugestão da aluna Stephanie, que falou que estava com dúvida em relação à questão de alguns conceitos, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo. Então esse vídeo vai esclarecer para aqueles alunos que não entenderam essas palavrinhas que são típicas da genética. Então, eu friso que se você não entendeu o conceito, o que significa esses nomes, esses termos, ficará difícil de você entender a genética, porque são conceitos básicos. Então, eu vou mesmo frisar só esses termos. O slide é um slide mais longo, mas eu vou apenas frisar esses termos para que vocês possam entender bem o significado de cada um. Então, o primeiro, que eu acredito que seja a dúvida de muitos, é a questão do gene dominante. O que é um gene dominante? Então, vamos ler aqui, ó. Aquele que se expressa tanto em dose dupla quanto em dose simples e é representado por letras maiúsculas. Então, pessoal, como vocês já verificaram, como é que a gente representa o gene? Através de letras. A gente representa através de letras, tá? A gente representa através da letrinha, que pode ser maiúscula ou minúscula. No caso do gene dominante, a gente sempre vai representar por letras maiúsculas. Toda vez que você vê a letra maiúscula em uma combinação, você vai ver que ali é dominante, se trata de uma característica dominante. Então, quando ele diz aqui que ele se expressa em dose dupla quando é assim, ele pode ser assim, ou ele pode ser em dose simples, ele pode ser assim. Deixa eu pegar aqui, assim, tá? Em dose dupla, quando as duas são iguais, as duas letras maiúsculas iguais, e em dose simples, quando tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá, gente? Então, se tiver uma letra maiúscula, então se trata de um gene dominante. A letra maiúscula, ela vai representar que ali se trata de uma característica dominante e representa um gene dominante, tá? Então, vamos adiante. O gene recessivo, tá? O gene recessivo é aquele que se expressa apenas de uma única forma, apenas em dose dupla. No caso, ele é representado sempre por letrinhas minúsculas, tá? Azinho, azinho, bezinho, bezinho, sempre representado por letras minúsculas iguais. Sempre o recessivo vai ter letras minúsculas, tá, gente? Letras minúsculas. Então, gene dominante, letra maiúscula, gene recessivo, letras minúsculas. Gene dominante, eu posso ter duas formas. E o gene recessivo, só essa única forma aqui, tá? Passamos adiante. Vocês notam que existem algumas características dominantes e outras que são recessivas. Aqui está dando um exemplo de algumas características na nossa espécie, na espécie humana, tá? Mas isso pode ser representado por qualquer tipo de característica, em plantas, em animais. Então, vamos ver uma característica dominante aqui em relação cabelos, ó. Quem tem cabelos escuros, naturalmente, tá, gente? Quem nasce com cabelos escuros, quem tem cabelos escuros geneticamente, ele carrega
genes dominantes. Já quem tem cabelos loiros, quem nasce naturalmente com cabelos loiros, ele já é um alelo recessivo, ele já é uma característica recessiva. A cor dos olhos, quem tem olhos escuros é uma característica dominante. Quem tem olhos claros, como por exemplo azuis, verdes, já é recessivo. E assim por diante, tá, gente? Então, só dando exemplos aí pra gente, tem vários exemplos, mas só dando alguns aí pra gente poder ficar aí em relação à característica dominante e recessiva. Cromossomos homólogos, né? Cromossomos homólogos, alguns com certeza devem ter dúvida, a gente precisa verificar aqui, Cromossomos homólogos são cromossomos que possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma sequência de informação genética. Então, gente, cromossomos homólogos são cromossomos iguais, tá? São cromossomos iguais, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma forma, eles têm a mesma sequência genética, sendo que um é de origem materna e o outro é de origem paterna, tá? Então, é só colocar na cabecinha que genes homólogos são iguais. Então, veja só, esse parzinho de genes aqui, são homólogos. Veja que ele tem o mesmo tamanho, tá? Eles têm a mesma forma, ou a mesma sequência genética, Bzinho, Bzinho aqui, Bzinho, Bzinho aqui. Então, são cromossomos iguais, tá? Vamos para frente. Locus gênico. O que seria esse locus gênico? Locus gênico, pessoal, é o local específico nos cromossomos, onde estão situados os genes. Então, aqui, gente, é um cromossomo que é outro cromossomo. O locus é um localzinho lá no cromossomo onde vai estar o gene, tá? Então, é a casa do gene, é onde vai estar o gene, tá? Onde vai estar o gene. Então, vamos adiante. Agora, esse aqui também é importante, genótipo. Quando tiver uma questão, fala o genótipo do indivíduo, o que seria esse genótipo? O genótipo, pessoal, é o conjunto de genes do indivíduo, tá? É o conjunto de genes do indivíduo. Então, nós temos aqui, quando se fala de genótipo, é só lembrar, conjunto de genes, é a constituição genética do indivíduo. Aí aqui, azão, 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 azinho, azinho, azinho. Então, tudo aqui são letras que simbolizam, que representam genes. E o fenótipo, professora? O fenótipo é a expressão do genótipo no ambiente, tá? Ou seja, é a característica que eu vejo. Por exemplo, quando eu digo assim, o coelho fulana de tal tem cabelos pretos. Então, os cabelos pretos, quando eu falo os cabelos pretos, eu estou falando do fenótipo desse indivíduo, tá? Do fenótipo desse indivíduo. Quando eu falo assim, o indivíduo tem sangue do tipo AB. Então, esse sangue tipo AB é o fenótipo do indivíduo, tá? Então, é a característica manifestada. Aí ele está dizendo aqui que é a união do genótipo com o ambiente, porque o ambiente ele vai também favorecer, tá? A manifestação da característica. O ambiente influencia bastante. Esse aqui não. Sim, esse aqui tem muita gente que está com dúvida. É a questão do indivíduo homozigoto. Não tem erro, pessoal. Presta atenção, É aquele que apresenta os alelos idênticos para uma determinada característica. O homozigoto, gente, é quando eu tenho genes iguais. Quando eu tenho as duas letrinhas iguais, quando eu digo iguais,
é porque eles estão ou iguais na forma maiúscula ou iguais na forma minúscula. Então, quando eu tenho azão, então ele é homozigoto, porque você está vendo os dois As iguais, que são os genes. Quando eu tenho bezão, ele é homozigoto, porque eles têm os genes iguais, tá? No caso aqui, ele é homozigoto dominante. Por que é dominante? Porque tem a letra maiúscula. A letra maiúscula representa um dominante, tá? Então, o homozigoto é quando tem os genes iguais. Aí, o homozigoto, ele pode ser homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, tá? Ele pode ser o dominante homozigoto, no caso, azão, azinho. E o homozigoto recessivo, ele é automaticamente azinho, azinho, né? Ele é automaticamente azinho, azinho. Aqui, como vocês podem ver, azinho, azinho. Próximo. E o indivíduo heterozigótico, pessoal, ele só tem uma forma. Ele é heterozigótico porque eles são diferentes, eles são genes diferentes. Então, por exemplo, o azão, azinho, ele já é heterozigoto. Por que ele é heterozigoto? Porque o A maiúsculo é diferente do A minúsculo. Então, são diferentes, heterozigoto. Tá? Então, o heterozigoto só tem uma forma. E o heterozigoto, ele é dominante. Se tiver pelo menos uma letra maiúscula, ele é dominante, tá? Ele só vai ser recessivo quando as duas letrinhas forem minúsculas. Então, ele pode ser dominante homozigoto, dominante heterozigoto. O dominante homozigoto, duas letras iguais. O dominante heterozigoto, duas letras diferentes. O recessivo é quando eles dois são iguaizinhos aqui com letras minúsculas. Ok, pessoal, então são esses os termos mais comuns que a gente vê nas questões de genética, tá? Espero que vocês tenham compreendido. E esses termos são importantes, não podemos deixar de compreendê-los, porque senão você não consegue resolver nada, entender nada. Então, espero ter tirado um pouco da dúvida e para a gente poder compreender mais ainda treinar, gente. Treinar aquelas questõezinhas de cruzamento teste para a gente poder mesmo focar no assunto. Ok, pessoal? Então, até a próxima.